gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda, estou de volta com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vim falar sobre os meus lidos e assistidos do mês de maio. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei que isso me ajuda bastante. Bom, gente, mês de maio foi assim muito produtivo pra mim, muito produtivo mesmo. Eu li muito, eu assisti filme, eu assisti série, foi um mês completíssimo assim. Ao todo foram 12 livros lidos, foram 3 séries assistidas e 4 filmes. Então, assim, eu tenho muita coisa pra falar, entendeu? Então eu vou tentar ser o mais breve possível, né? Eu vou tentar falar bem resumidamente sobre cada coisa, assim, pra não deixar esse vídeo muito longo. E já não vou me estender muito aqui nessa introdução, então vamos começar. Bom, vou começar então falando sobre os meus livros lidos aí do mês, como sempre. E o primeiro livro que eu li em maio foi Um Passo de Cada Vez, da Iris Figueiredo. É um livro nacional e é um livro voltado mais para um público adolescente. E assim, apesar de ser voltado para um público mais adolescente, eu gostei do livro. Eu achei que tem um enredo aí legal, um enredo divertido, um enredo leve. Tem temas sérios sendo tratados aí na história, mas de um modo mais leve, de forma geral, assim. Algumas coisas eu queria ter visto um pouco mais aprofundamento, mas eu entendo que não era o foco aí do enredo, então eu entendo que foi tratado de forma mais superficial. Mas, de modo geral, eu gostei, eu acho que vale a pena. É um daqueles livros que você lê, assim, em menos de um dia, porque ele é bem rapidinho mesmo, a narrativa é muito boa, a escrita é muito boa, então eu acho que vale a pena. Eu dei 4 de 5, tirei esse ponto mais porque realmente gostaria de ter visto mais coisas em relação a alguns enredos em específico, mas no geral fiquei satisfeita com essa primeira leitura. E o segundo livro que eu li foi Nick e Charlie, que é uma novela que se passa aí 2 anos depois de Heartstopper e se foca aí no Nick e no Charlie, né, os protagonistas aí da HQ. E mostra os dois, né, realmente, né, nesse relacionamento mais estabelecido, né, eles estão lidando com questões de insegurança sobre relacionamento à distância, porque o Nick tá pra ir pra faculdade, e o Charlie é um ano mais novo que ele, então vai ficar ainda na escola, então tem todas essas questões. Essa é uma novela que foi escrita, parece que antes de Heartstopper mesmo, então já era uma história que já estava pronta quando Heartstopper foi criado. E é uma história escrita mesmo, não é uma HQ que nem os outros, né? E também a gente diz que é uma novela porque não é tão longa quanto um livro, né? Então tem tipo 130 páginas, algo do gênero, assim, ele não é tão comprido. É super rapidinho de ler, eu li em, sei lá, eu acho que nem 2 horas, porque realmente é muito rápido. A história, ela te cativa bastante, assim, e a própria edição, a edição física, assim, as letras são bem grandes, a diagramação é bem grande, então, assim, dá pra ler super bem rapidinho. Eu gostei muito, eu amo Heartstopper, eu amo o Nick e o Charlie, então assim, eu amei revisitar esses dois personagens realmente, sabe? Eu dei 5 estrelas, não cheguei a favoritar, mas eu dei 5 estrelas porque eu achei a história muito fofinha, sabe? Eu acho que não é uma história assim que tem nada uau demais, mas tem essa essência dos personagens da história que me conquistou tanto, né? Então, gostei bastante, agora estou na expectativa da segunda temporada de Heartstopper, que estreia em abril, e também do 5º volume de Heartstopper, que deve vir aí entre o final desse ano e o início do ano que vem. Isso lá fora, né? Aqui eu ainda não sei quando que vai vir aí, provavelmente vai ser mais pro ano que vem mesmo, mas já estou ansiosíssima pra ler. E a primeira e única releitura que eu fiz nesse mês de maio foi A Lâmina da Assassina. Pra quem não sabe, eu estou fazendo aí essa releitura de Tronos de Vidro. Cada mês eu releio um e eu tô fazendo aqui um vídeo de análise aqui no canal, né, sobre cada livro. Então eu já fiz de Lâmina da Assassina, já liberei aqui no canal. Se você ainda não viu, vou deixar aqui no card. Lá é um vídeo bem aprofundado, tá? Com spoilers, então eu falo tudo sobre o que eu achei conto a conto. Então aqui eu vou dar uma opinião um pouco mais geral. Eu gosto muito desse livro, apesar de ser um prequel, apesar de ser um spin-off, ele é muito importante. Então se você tá lendo Tronos de Vidro e não sabe se vai ler esse livro ou não, leia. Ele é extremamente importante para a série como um todo, ele tem referências a coisas que vão aparecer no futuro, ele explica coisas que depois não vai ser mais explicado, então leia esse livro. E eu particularmente acho que a melhor ordem para ler é Depois de Coroa da Meia-Noite, que é o segundo livro. Então assim, tem muitas referências, principalmente no terceiro e no quarto livro aí, que são explicadas em Lâmina, então acho que é melhor ler nessa ordem, mas você segue a ordem que você quiser aí. E assim, gente, eu gosto realmente desse livro, eu acho que ele é muito importante, eu gosto de ver mais sobre o passado da protagonista, eu amo, assim, o desenvolvimento dele como um todo, o final é puro suco de sofrimento, assim, eu choro pra caramba, mas é muito importante, né, realmente pra história acontecer mesmo, então eu acho tudo muito bem feito, assim. Eu dei 4,5 de 5, 4,5 porque eu guardo os meus 5 pros meus favoritos da série, então eu sei que a série pode melhorar, então por isso que eu não dei 5. E também vale aqui a dica que esse primeiro livro não, esse prequel aí, ele tá disponível no Kindle Unlimited. Ele é o único da série, na verdade eu acho que é o único da Sarah que tá disponível no Kindle Unlimited, então dá pra aproveitar lá, pelo menos é um livro a menos pra comprar.
E eu terminei de ler esse mês, finalmente, a trilogia do Sonhador, ou a trilogia The Dreamer, com o livro O Despertar do Sonhador, que eu tava relendo aí, né, já meses passados eu tinha lido a Saga dos Corvos, e aí eu reli o primeiro livro dessa trilogia, li no mês passado o segundo, agora finalizei finalmente. Quando eu peguei esse livro eu tava um pouco receosa, porque o segundo livro tiveram alguns pontos negativos, e eu fiquei meio assim desse terceiro ter esses mesmos pontos negativos. Mas assim, gente, eu amei esse terceiro livro, eu devorei ele, eu peguei ele num domingo, eu li mais da metade, tipo, no domingo, eu tinha lido, sei lá, uns 10 capítulos só, e eu li o resto, assim, no domingo, sabe? Eu amei mesmo, eu gostei muito de como a narrativa se seguiu, acho que foi uma narrativa bem frenética, então isso ajudou muito pra eu ter essa sensação de não quero parar de ler agora, sabe? Então gostei demais. Acho que a Meg trabalhou muito bem a questão do enredo, a questão de algumas explicações, ao mesmo tempo que ela dá algumas explicações, outras coisas ficam meio que em aberto. Então acho que ficou bem legal, assim, algumas coisas foram explicadas que faz muito sentido com o que foi apresentado lá em A Saga dos Corvos, então achei isso muito legal. A minha única crítica, digamos assim, é que assim, eu particularmente eu gosto de finais de séries, assim, que sejam bem explicadinhos, sabe? Tipo assim, no epílogo se explica bem certinho o que aconteceu com os personagens. Eu gosto quando fica uma coisa meio subjetiva, mas eu prefiro que fique bem explicadinho. E a Meg, ela tem uma escrita muito mais subjetiva, realmente, assim, sabe? Tipo assim, ela conta o que aconteceu com os personagens, mas ela não entra em detalhes. E tiveram algumas coisas que eu queria um pouco mais de detalhes pra finalizar a série, sabe? Mas assim, não é nada que afeta a minha opinião sobre o livro como um todo, sabe? Eu continuo tendo gostado bastante, assim, desse último livro, dessa finalização como um todo mesmo. Eu dei 4,5 de 5 e eu fiz um post lá no meu Instagram falando sobre se vale a pena ou não ler a trilogia, né? Então, se você quer saber, dá uma olhadinha lá que eu falo sobre cada livro em específico e dou minha opinião se vale a pena ou não. E eu também li esse mês So This Is Ever After, que é um livro que, assim, duas coisas dele me chamaram a atenção. A primeira coisa foi a capa. Eu achei a capa bem chamativa, assim, as cores bonitas, assim, achei a ilustração da capa eu achei bonita. E quando eu fui abrir pra olhar ele lá na Amazon, tinha uma daquelas recomendações, tipo um blurb daquele lá, que falava assim, Carry On encontra a lenda arturiana. E assim, se você me conhece, principalmente se você me segue lá no Instagram, inclusive se você não me segue lá ainda, o que você está esperando? Vai lá me seguir, gente. Eu sou obcecada pela trilogia Simon Snow. Eu amo, eu sou apaixonada. E Carry On é o primeiro livro da trilogia, é meu livro preferido. Eu sou 100% Carry On aqui, sabe? Vivo falando sobre. Então, assim, tudo que me precisa pra me vender um livro é falar, pô, esse livro tem vibes Carry On. Eu entendo de onde vem as comparações, tá? É um livro que tem magia, é um livro que tem romance LGBT, é um livro que tem o protagonista que é o escolhido, né? O The Chosen One ali, que apesar de ser o escolhido, ele não é muito bom com as coisas, tal. Entendo as semelhanças, mas elas param por aí. Fui com muita expectativa pra esse livro, viu? Então, assim, eu achei um livro divertido, tá? Eu achei os personagens divertidos, é um livro que tem bastante representatividade. Eu achei que algumas coisas sobre a magia e sobre a fantasia em si bem criativas. Mas, assim, primeira coisa que eu achei, a história é muito simples, sabe? Eu achei muito básica, eu acho que faltou se aprofundar em algumas coisas. E eu achei que, assim, principalmente em relação ao plot central, ficou muito fraco, porque o plot central é basicamente o romance. Só que tudo se baseia em falta de comunicação. E esse é um dos clichês que eu menos gosto. Porque eu ainda acho assim, se você tem a falta de comunicação com outros enredos, com outros clichês, ou que seja uma falta de comunicação bem trabalhada dentro da história, eu acho que ainda dá ok. Tipo, eu não gosto, mas tipo, tá, eu entendo que ela tá aqui por uma razão. Mas basicamente a única coisa que acontecia na história tinha os seus subenredos, mas a trama central mesmo era essa grande falta de comunicação. E pra mim, em vários momentos, ficou como algo meio infantil, sabe? Assim, não ficou algo muito que, tô lendo e estou acreditando. Parece só uma coisa muito, sei lá, duas crianças não sentaram pra conversar, sabe? Uma coisa meio assim. Então, eu acabei me perdendo um pouco na história por conta disso. Não acho que seja um livro 100% ruim, só acho que ele é fraco. Por causa disso, eu dei 3 estrelas, né? 3 de 5. Ainda acho que eu dei uma nota meio alta, assim. Talvez hoje, pensando, eu diminuiria um pouco, mas vou manter os 3 que eu dei aí. Então, assim, se você quiser ler, como eu falei, não é um livro ruim. Só diminui um pouco as expectativas aí. Eu li esse mês também Cress, que é o terceiro livro da série As Crônicas Lunares.
E olha, eu gostei muito desse terceiro livro. Eu acho que, assim, o segundo eu tinha gostado, mas eu tinha dado uma baixada, assim, nas expectativas. E esse terceiro me aumentou bastante, sabe? Assim, porque eu gostei muito. Eu achei a história bem melhor, assim, bem mais cativante como um todo. Acho que agora todos os personagens já foram apresentados, né? Então acho que a história meio que tá funcionando de um jeito que agora vai, assim, sabe? Eu acho que todos os personagens tiveram uma participação interessante, apesar de sentir falta de alguns em específico. Eu entendo que tem enredos mais importantes para ser trabalhados nesse livro. Me surpreendi muito com a Cinder, que é a protagonista mesmo, né? Acho que cada livro ela surpreende mais, então isso é muito legal, assim. E eu amei o final. Até eu tinha pego o livro num dia que eu não tinha lido nada dele. E eu ainda pensei assim, não, amanhã eu leio, faltava, sei lá, 15 capítulos pra acabar o livro, mas faltava pouco, sabe? E pensei assim, amanhã eu leio e já termino de uma vez. Só que aí eu fui pegar antes de dormir, pensei, vou ler uns 3 capítulos aqui só pra dar uma adiantada. E, gente, eu terminei o livro. Eu não consegui largar, porque o final é muito legal, assim, o final é muito cativante mesmo, assim, sabe? Você quer saber o que vai acontecer a todo instante. Então, eu gostei bastante. Esse mês eu vou ler o Winter, que é o último ali da série oficial. Eu sei que tem 2 spin-offs, mas pelo que eu vi, a ordem de leitura é essa. Então, eu vou ler o Winter e depois eu leio os outros. Mas eu tô bem empolgada aí pro final mesmo, assim. Eu dei 5 estrelas pra esse último. Eu não cheguei a favoritar, mas vamos ver se esse favorito vai vir com o Winter aí nesse mês, na verdade, né? Bom, gente, eu terminei mais uma trilogia nesse mês, que foi a trilogia de The Pop War, ou A Guerra da Papoula, com o livro The Burning God. E, gente do céu, não tem nem palavras pra falar sobre esse livro, porque assim, quando eu peguei ele pra ler, quem assistiu o meu vídeo de lidos do mês passado, de repente lembra aí, se não lembra, eu estou relembrando aqui, que eu gostei do livro, mas eu achei ele muito arrastado, sabe? Eu achei que o final compensa muito, mas que o início do livro, principalmente a primeira metade, é muito arrastada. E quando eu peguei esse terceiro livro pra ler, eu fiquei meio assim, eu fiquei meio preocupada que ele fosse ter mais ou menos o ritmo do outro livro, sabe? De ter a primeira metade arrastada só pra depois engrenar na história. Eu não precisava ter me preocupado. Gente, esse livro, ele tem um ritmo fantástico. Você não tem uma pausa pra tomar um fôlego, porque acontece 1000 coisas, assim, a todo momento tá acontecendo alguma coisa diferente, e mesmo nos momentos mais calmos da história, a história ainda é frenética, você ainda quer saber o que vai acontecer a seguir. A autora, ela conseguiu finalizar essa história que ela criou e desenvolveu em 3 livros de um modo tão magnífico, assim. Ela construiu um universo tão bem feito, ela desenvolveu personagens de um modo tão maravilhoso que eu fiquei completamente apaixonada. Com toda certeza, esse livro cimentou aí pra mim The Pop War como uma das melhores séries de fantasia que eu já li, uma das séries mais bem construídas e com uma história muito coerente como um todo. Eu amei esse terceiro livro. Eu não vou entrar em muito detalhe sobre o que eu achei, enfim, porque eu já fiz uma resenha bem completa sobre ele lá no meu Instagram. Mas assim, de modo geral, realmente eu amei. O final eu fiquei levemente destruída com ele. Terminei pensando, cara, que livro, sabe? Assim, que eu fiquei uns segundinhos tentando associar o que eu tinha acabado de ler. Obviamente eu dei 5 estrelas, obviamente eu favoritei esse livro. E assim, gente, eu mega recomendo ele, sabe? Assim, com certeza. Eu quero ler, agora vai ter não, né? Já saiu aí, não aqui no Brasil ainda, mas a autora já lançou um outro livro, que é Babel. Eu não sei se é uma série ou se é um livro solo, mas estão falando muito bem sobre esse livro e eu tô louca pra conferir. Quem já leu, me conta aqui o que você achou. Mas assim, pra quem quer ler The Pop War, fica meio assim em ler em inglês, eu recomendaria ler em português. Os 2 primeiros livros já foram lançados aqui no Brasil e o terceiro tá pra ser lançado agora no segundo semestre, se eu não estou enganada. Mas eu recomendaria realmente ler em português, porque eu acho que o inglês desse livro é um pouco mais complicado e com toda a parte da fantasia, que é bem densa, assim, complica ainda mais. Eu acho que um pouco da narrativa do segundo livro ter sido meio arrastada também foi por conta do inglês, sabe? Então, eu recomendaria ler em português aí, que já facilita um pouco. Mas eu super recomendo, gente, assim, leiam The Pop War. Também li esse mês Como Se Fôssemos Vilões, que é um livro que eu já tava com vontade de ler há muito tempo, assim, já tá na minha wishlist desde o ano passado. E eu ouço muitas coisas positivas sobre esse livro. E assim, gente, eu amei ele. Eu amei ele. Ele é maravilhoso, gente, que livro. Eu fiquei completamente presa nesse livro, assim. E era engraçado porque eu tava lendo o final de The Burning God com esse. E aí eu não queria parar nenhuma das duas leituras. Assim, até terminar realmente, sabe?
Eu amei esse livro, eu achei tudo muito diferente sobre ele, a história, o jeito com que ela foi contada, escrito, os personagens, tudo, e eu achei tudo muito convincente, muito cativante mesmo, na questão de cativar a atenção, sabe? De te deixar preso na história e querer saber como é que vai terminar aquela história. Eu amei demais, assim, eu achei uma história muito... ela é pesada em vários aspectos, assim, inclusive é um livro mais 18. Inclusive, eu recomendei The Pop War, mas The Pop War também é mais 18. Então, assim, a recomendação vale pra quem é maior de 18 anos, tá? Todas as duas, tanto a série de The Pop War quanto esse, tem muitos gatilhos envolvidos, então vai dar uma olhada antes de ler. Mas, assim, esse livro é maravilhoso. O final desse livro me deixou em prantos, assim. Eu fiquei muito emocionada, assim, com o final. Eu não esperava me emocionar tanto, porque tinha algumas coisas que eu suspeitava que fossem acontecer. Mas o modo que aconteceu me pegou tanto de surpresa e mexeu tanto comigo. Foi uma surpresa pra mim, assim, honestamente, sabe? Mas eu amei, eu dei 5 estrelas, eu favoritei. Porque aparentemente a minha régua de favoritar é assim. Me destruiu o livro? Sim, tão favoritado, né? Aparentemente é assim. Mas realmente vale muito a pena, gente, assim, eu amei. Eu já vi alguns comentários negativos sobre o livro, mas assim, honestamente, minha opinião não poderia ser a mais contrária. Eu gostei bastante, inclusive se você tiver recomendação de livros semelhantes, bota aí nos comentários, porque assim, eu gostei muito desse estilo assim de livro, então quero ler mais. Li também nesse mês Neon Gods, que é um livro que ele é uma releitura do conto do Hades e da Perséfone. Ele, na verdade, é o primeiro de uma série que eu acho que vão ser uma série de livros solos. Então, tipo, cada livro vai se focar num protagonista diferente, sabe? Todos baseados aí na mitologia grega. E o livro, ele tem esse contexto de ter a mitologia grega, só que num jeito completamente diferente. E assim, esse livro, ele era muito falado, principalmente porque ele é um livro que tem muito hot, então ele é um livro mais 18 também, dessa vez por conta dos hots aí. E muita gente amou, falava que esse livro é maravilhoso, e eu fui ler, né, com umas expectativas meio altinhas, e eu achei um livro ok. Assim, pontos positivos. Eu acho que o livro ele tem uma narrativa muito gostosinha de ler, a escrita é muito rápida, assim, então, tipo, eu não senti os capítulos passar. E eu gostei da protagonista, sabe? Porque ela é bem, tipo, algumas coisas ficaram meio forçadinhas na história, mas assim, de modo geral, eu achei ela muito uma protagonista bem forte, sabe? Assim, comparada com outras versões da Persephone que eu já vi, eu gostei dessa versão. Mas eu não gostei do romance em si. Porque, assim, o livro tem vários plots acontecendo, mas o plot central é o romance Hades Perséfone. E eu achei tudo muito rápido, sabe? O desenvolvimento do casal não tem. O livro tem muito hot, assim, então quem gosta vai amar ler, assim, o livro. Muita gente provavelmente amou o livro por conta disso, por conta de todos os hots que tem. Mas faltou desenvolver a parte afetiva, a parte sentimental do casal, sabe? Eu acho que é tudo muito de uma hora para outra que acontece as coisas e falta realmente o desenvolvimento. Então eu terminei o livro assim, ok, foi um livro legal, mas faltou, sabe? Assim, eu terminei com essa sensação de faltou alguma coisa. Mesmo assim, eu dei 3,5 pro livro. Talvez hoje eu desse um pouquinho menos. Mas vou manter a nota que eu dei quando eu terminei, que foi 3,5. Aí, né, realmente acho que me divertiu. Eu li rápido, então acho que isso que conta. Não era um livro que estava na minha TBR, então eu coloquei assim do nada. E realmente foi um livro que acabei, tipo, eu acho que mais gostei do que desgostei, mas tem esses pontos aí. Não pretendo continuar com a série, assim, não sei, não está nos meus planos ainda. Mas vamos ver, né? Nunca diga nunca. Li também nesse mês Loucos por Livros, que era outro livro que não estava na minha TBR, que é um livro da Emily Henry. Tanto esse quanto outros livros dela entraram no Kindle Unlimited, e por isso que eu fiquei com vontade de ler. Eu já tinha lido dela a Leitura de Verão, e assim, eu gostei de Leitura de Verão, só que eu não amei. Eu tava gostando até o final, e eu achei o final ruim. E aí, por isso que a minha opinião de Leitura de Verão ficou meio assim. Só que todo mundo fala muito bem de Loucos por Livros. Todo mundo diz que, tipo, é o melhor livro dela. Então, tipo, eu fui com uma expectativazinha pra ler ele, mas ao mesmo tempo eu pensei, eu não vou gostar tanto assim, porque, né, todo mundo falava isso de Leitura de Verão também, e eu não amei que nem todo mundo. Mas, gente, eu tava muito errada. Eu amei Loucos por Livros. Assim, pra ter noção, eu li esse livro em 2 dias. Ele não estava na minha TBR, ele não estava programado para eu ler, digamos assim. Eu simplesmente decidi, porque eu tinha lido os meus livros muito rápido esse mês, já estava sobrando ainda, sei lá, 2 semanas para terminar maio, e pensei, vou ler alguma coisa, coloquei esse livro para eu ler. E, gente,
assim, eu não conseguia parar de ler. E eu não sou acostumada a ler livros rápidos assim, porque assim, no meu dia a dia eu acabo não tendo tempo pra sentar, parar e ler muito. Então eu sempre leio um pouquinho por dia, né? É por isso que às vezes eu demoro mais pra ler. A não ser que o livro me empolga. Quando o livro me empolga, aí eu acabo lendo mais rápido, leio mais do que realmente eu esperava ler pelo dia ali. Mas esse Loucos por Livros, eu não esperava que eu fosse ler, tipo, em 2 dias, sabe? Realmente, porque a história, ela me pegou demais. Eu amei o enredo, eu amei a escrita, eu amei o casal principal, eu achei a química deles tudo, assim, todas as interações dele, eu ficava, tipo, com um sorrisinho bobo na cara, sabe? Eu amei, amei demais. E eu terminei o livro pensando, eu tenho que favoritar esse livro, não tem jeito. Então eu dei 5 estrelas, eu favoritei o livro, e eu terminei pensando, tem um novo romance favorito aí, vai entrar pra minha listinha de romances favoritos. Então fica aí essa super indicação pra quem ainda não leu. Tem no Kindle Unlimited, assim como os outros livros da autora. Eu ainda pretendo ler o De Férias com Você, que é o outro livro dela que eu peguei que eu ainda não li, mas eu não sei quando que eu vou ler, né? Se sobrar um tempinho aí da minha TBR de junho, talvez eu leia. Se não, vai ficar mais pra frente aí. Mas assim, gente, Loucos por Livros vale super a pena. E aí, estamos chegando no final, os 2 últimos livros, gente. Eu li também Rumores da Cidade, que é um livro nacional do Lucas Rocha, que eu comprei numa livraria física. Olha só, gente, fazia tempo que eu não fazia isso, mas porque tava em promoção, não tava nem na TBR. Mas era um livro que eu já tinha visto, eu tinha achado bonitinha a capa, tinha achado interessante a história, e tava num preço bom, aí eu fui lá e comprei. E assim, ele é um livro mais adolescentezinho, assim, né? O protagonista é adolescente, coisa e tal. Mas é um livro que traz uns temas bem interessantes, assim, né? Ele é um livro que fala muito, é um livro de romance LGBT, mas ele traz mais umas questões, assim, de descobertas também, mas ele traz uma trama política junto, né? Porque o personagem principal, ele é filho do prefeito da cidade e tá prestes a acontecer uma eleição para decidir quem vai ser o novo prefeito, coisa e tal. Então tem toda uma crítica política dentro da história, ao mesmo tempo que tem outros enredos acontecendo. E eu esperava que o livro ele fosse focar mais no romance, mas na verdade não. A questão da trama política acabou pesando mais. E também a questão do personagem principal em si, o desenvolvimento dele, né? Enfim. Eu gostei muito, eu me surpreendi, porque realmente eu tava esperando mais um romancezinho, levezinho e tal. E teve essa trama que foi um pouco mais aprofundada e eu achei bem legal, assim. Eu dei 4,5 de 5. Eu nunca tinha lido nada do autor e eu gostei bastante, achei a escrita dele muito boa, muito rapidinha de ler também, assim, muito gostosinha, sabe? Então eu acho que é um livro bacana, assim, pra ler nesse sentido, que é leve, é divertido, é rápido, mas ao mesmo tempo tem um tema importante, tem toda uma trama aí que vale a pena prestar atenção. Então recomendo aí pra quem quiser, Rumores da Cidade. E pra finalizar os livros do mês aí, o último que eu li foi The Stolen Heir, da Holly Black, que é a mesma autora aí da trilogia do Príncipe Cruel, né, a trilogia O Povo do Ar. E esse é o primeiro livro da nova série dela, eu acho que também vai ser uma trilogia, que se passa anos depois de A Rainha do Nada, que é o último livro da trilogia do Povo do Ar. Se passa 8 anos depois, se eu não estou enganada, e vai ter novos protagonistas, novas histórias, enfim. Eu tava muito afim de ler esse livro, porque eu gosto muito da trilogia do Príncipe Cruel. Então eu tava já desde janeiro tentando ler esse livro e nunca conseguia, e eu consegui ler esse mês, ainda bem. E assim, uma coisa que eu gosto muito da escrita da Holly Black é que a Holly Black ela escreve fantasias de um jeito muito bom, mas de uma forma muito concisa. Então, assim, ela consegue criar um universo de magia e de fantasia sem se estender muito. É muito simples, é isso e acabou. Muita gente não gosta, acha simples demais ou acha até mal feito. Eu gosto, eu acho que, tipo assim, pra mim não fica mal feito, só fica simples, direto e reto, sabe? Assim, ela explica isso e acabou. Dá muita diferença, por exemplo, com os livros de Cassandra Clare, Sarah J. Maas, que são calhamaços, assim, que elas gostam de se aprofundar mais em algumas coisas. Não estou criticando nenhuma delas, porque eu gosto das 3, então, assim, não é uma crítica. São jeitos diferentes de se contar a história. Muita gente critica a Holly Black por isso, mas eu não acho que seja uma crítica, não acho que seja algo ruim da escrita dela. Acho que é um jeito dela escrever que realmente é básico, é aquilo, e é isso. Não acho que ficou mal feito. Nesse livro ela trabalha isso novamente, é um livro curto, mas ainda assim, uma coisa que eu senti diferença é que eu senti os capítulos meio grandes, assim, sabe? Então em alguns capítulos eu ficava, meu Deus, não acaba nunca, sabe? Aquela coisa assim. Mas de modo geral, assim, eu gostei desse livro, eu achei um enredo muito bom. Eu gostei muito de como ela dividiu a história
né, através dos capítulos, né, o início, como é que tudo vai se desenvolvendo até chegar no final mesmo. Acho que o livro tem umas viradas interessantes, apesar de que nenhuma delas me deixou, tipo, meu Deus, que plot twist, sabe? Assim, acho que tiveram viradas legais, mas não tão surpreendentes assim quanto ela pretendia, eu acredito. E assim, eu gostei da nova protagonista, mas eu demorei pra gostar dela, sabe? Não gostar, mas pra me apegar a ela, sabe? No final eu já tava amando ela, assim, mas de início demorou até realmente eu pegar o passo dela, digamos assim. Mas eu gostei, principalmente o final. Eu acho que agora eu tô bem ansiosa pra ver o que vai vir pela frente, porque o final deixa em aberto uma questão bem legal, assim, pra gente ter esse cliffhanger de querer ver o que vai vir a seguir, assim, então tô na expectativa aí. Eu dei 4 de 5, porque assim, pra mim ainda não tá no nível dos outros livros do Príncipe Cruel, mas eu acho que tem muito potencial aí pela frente. Então vamos ver aí. Por enquanto fica um 4, mas vamos ver. Eu acho aí que provavelmente vai melhorar, porque eu também acho que o Príncipe Cruel foi melhorando através dos livros. Então ficamos aí na expectativa. Não sei quando que vem o próximo livro aí, mas eu acho que vai demorar também. Mas é isso, vamos esperar até sair aí essa sequência. Bom, terminados os livros, vou falar agora então sobre as séries que eu assisti nesse mês. Eu assisti 3 séries, na verdade foram 2 minisséries de uma temporada de série. Começando com Queen Charlotte, o spin-off de Bridgerton, que eu não esperava absolutamente nada. Quando essa série foi divulgada, começaram a sair imagens, informações, trailers. Gente, eu não tava nem aí pra essa série, honestamente. Eu não vi nada, eu não vi trailer, eu não vi nada dessa série. Porque realmente eu não tava interessada, sabe? Assim, a Charlotte em si é uma personagem que eu acho legal em Bridgerton. Mas eu fiquei pensando, cara, vai ser uma série só sobre dela, por quê? Sabe? Eu não tava entendendo por que eles iam focar nisso. E aí eu vi todo mundo falando muito bem da série. Pensei, tá, vou dar uma chance, vamos ver se me conquista. Gente, me conquistou até demais, assim, porque simplesmente eu amei mais do que as 2 temporadas de Bridgerton. Pra mim, a minha favorita até agora é Queen Charlotte. Eu acho que tudo na série funciona, assim. A decisão de fazer uma minissérie em 6 episódios é boa, porque eu acho que dá pra explicar bem direitinho sem se estender muito. O enredo é legal, as atuações muito boas, o casal principal tem uma química perfeita, a trilha sonora é boa, o visual é legal, então assim, só tem coisa boa nessa série, gente. Obviamente eu dei 5 estrelas, obviamente eu favoritei, e eu terminei pensando, cara, eu não dava nada pra série, sabe? Assim, realmente eu me surpreendi demais, demais mesmo assim com essa série. Agora tô na expectativa aí da 3ª temporada de Bridgerton, que não sai nunca. Nunca tem novidades sobre essa série, gente. O que é isso? Queen Charlotte ainda bem que veio aí pra preencher esse vazio e preencheu muito bem. E agora tem notícias de que talvez possa ter um spin-off da Violet. E eu acho que seria interessante, viu? Mas vamos ver aí. Por agora aí realmente fica só essa coisa boa que Queen Charlotte deixou. E principalmente depois aí da decepção que foi a 2ª temporada de Bridgerton pra muita gente. Acho que refrescou aí os coraçõezinhos dos fãs aí, né? E a gente espera aí que a 3ª temporada vai seguir mais por esse caminho bom de Queen Charlotte do que da 2ª temporada de Bridgerton, né? Assisti esse mês também a minissérie Orgulho e Preconceito, que foi feita lá em 95 pela BBC. E é considerada por muitos leitores a melhor adaptação de Orgulho e Preconceito. E eu sempre tive vontade de ver, mas assim, você não encontra em lugar nenhum essa adaptação, entendeu? Não tem em streaming nenhum, é uma coisa que a BBC é um canal britânico, então foi algo meio que exclusivo pra lá, assim. Mas eu encontrei na internet, eu vou deixar o link aqui na descrição pra quem quiser assistir, né? Tem os 6 episódios, até a qualidade tá boa, assim. São episódios legendados, inclusive. E assim, gente, eu vou dizer que eu conheci Orgulho e Preconceito, eu já sabia que existia o livro, coisa e tal, mas eu conheci a história mesmo através do filme de 2005. Então eu tenho um carinho muito grande pelo filme. Eu sei que ele não é uma adaptação perfeita, assim, 100%, mas inclusive eu já fiz até um vídeo de livro versus filme versus livro, de Orgulho e Preconceito, botando aí a adaptação de 2005, vou deixar aqui no card, em que eu falo sobre as diferenças entre filme e livro. Mas assim, apesar das diferenças, eu gosto, eu acho que traduz bem o livro, até porque assim, o filme ele só tem 2 horas pra adaptar, né? Obviamente que a série, né, a minissérie, são 6 episódios de 50 e poucos minutos cada, ou seja, quase 6 horas de material aí pra ser adaptado. Obviamente é uma adaptação muito mais fiel. Em termos de adaptação, realmente, melhor que tem. Não tenho o que dizer, assim, talvez uma das melhores que eu assisti geral, não só de Orgulho e Preconceito. Mas eu tenho minhas questõezinhas com algumas coisas, tá?
Primeira coisa, atores no geral. Acho que eu gosto da atuação como um todo, mas os atores, visualmente falando, eles parecem muito mais velhos do que os personagens. Tipo assim, as irmãs Bennet ali, elas têm tudo entre 15 e 20 anos, mais ou menos, né? Tudo entre essa média, assim. E, gente, as atrizes que fazem ela na série, elas parecem tudo, já tá com uns 20 e poucos anos. Inclusive, as atrizes que fizeram ali, por exemplo, a Jane e a Elizabeth, elas já tinham quase 30, assim, elas tinham... Uma tinha 26, a outra já tinha, acho que 29, alguma coisa assim. O Darcy, que era pra ter, tipo, uns 26 anos ali, ele já tem, parece, uns 30 e poucos, assim. Eu sei que era muito do visual que se tinha ali nos anos 90 também, mas isso não ajudou também o fato de pegar atores mais velhos pra interpretar eles, né? Por exemplo, a Keira Knightley, que fez a Elizabeth no filme de 2005, ela tinha 18 anos quando ela gravou, né, lá em 2005, então ela já tinha mais a idade da Elizabeth mesmo, então já ficou um pouco mais real pra mim, assim, né. Por mais que eu acho que ainda a Keira Knightley, ela não parece ter 18 anos naquele filme, ela parece mais velha, mas pelo menos ela tinha mais ou menos a idade ali, né. Então isso pra mim pegou em algumas coisas, porque pra mim ficou difícil acreditar que aquelas pessoas tinham aquela idade, sabe. Outra coisa foi, principalmente em relação à atriz que fez a Jane. Primeira coisa, porque assim, a Jane é sempre descrita como a mulher mais linda e coisa e tal, até no primeiro baile que tem ali quando o Darcy, o Bingley e a companhia chegam, tem no momento que o Darcy fala que o Bingley tá dançando com a única mulher bonita daquele lugar e coisa e tal. Então é sempre dito que realmente a mais bonita da família é a Jane, né, que as outras irmãs são até meio que feias em comparação e coisa e tal. Mas assim, pra mim, honestamente, eu achei a atriz que fez a Elizabeth na série mais bonita do que a Jane, né? E nesse caso, falar sobre a importância importa porque a beleza da Jane é uma coisa muito destacada. E eu achei a atriz que fez a Jane ruinzinha. No modo geral, eu achei que ela não convenceu muito, não. Aí pega a comparação, a Rosamund Pike, que fez a Jane no filme de 2005, eu achei muito melhor. Assim, ela combina muito mais com a vibe da Jane. Eu acho ela realmente muito bonita, assim. E eu acho que ela, como atriz, ela é muito boa, realmente. Então, teve essa diferença, essa comparação aí que eu senti um pouco. A Elizabeth, eu vi que muita gente não gosta da Elizabeth de 2005, porque muita gente acha ela intensa demais, que, tipo assim, não combina com como a Elizabeth realmente seria naquela época, e todo mundo acha que... Todo mundo não, né? Mas a maioria das pessoas acham que a Elizabeth da série representa melhor, tipo, mais suave, uma coisa assim. Eu achei a da série suave demais em alguns momentos. Eu gostei dela, tá? Eu acho que ela foi uma ótima Elizabeth. Mas tiveram alguns momentos em que eu esperava mais, sabe? Que daí pra mim faltou um pouco da intensidade da Kira, sabe? Tipo, de realmente reagir um pouco mais em alguns momentos. Então eu acho que faltou um equilíbriozinho ali entre as duas pra ter uma Elizabeth perfeita aí, né? E tem a questão do Sr. Darcy. Todo mundo fala que ele é o melhor Sr. Darcy que tem, o Colin Firth é maravilhoso, coisa e tal. Eu gostei dele, eu acho realmente que ele traz mais essa coisa da arrogância do Sr. Darcy, né? Aquela coisa toda. Acho que ele é um ótimo Sr. Darcy. Mas o Matthew Macfadyen, que é o Darcy de 2005, ainda tem meu coração, assim. Amo ele, assim, realmente maravilhoso. Mas, de um modo geral, eu gostei da série, tá? Eu dei 5 estrelas, apesar desses meus pontos negativos, porque é Orgulho e Preconceito. Eu amo Orgulho e Preconceito, então, assim, não tem como eu dar uma nota baixa pra essa história que eu amo. O primeiro Enemies to Lovers criado aí por Jane Austen. Perfeito, maravilhoso. E se você tem curiosidade de assistir a série, assiste, clica aqui no link que eu vou deixar aqui na descrição. E assiste também, porque vale muito a pena, é uma adaptação muito fiel. E assisti também, por último, de série, a 4ª temporada de Succession. E, gente, que temporada! Foi a temporada final, né? Então foi a temporada que encerrou tudo. E eu não esperava que ia vir tão forte assim nessa temporada como veio. Succession foi uma série que me ganhou muito aos poucos, assim, porque foi uma temporada que pra mim, temporada a temporada foi melhorando. Então eu achei a primeira temporada boa, a segunda ótima, a terceira excelente. Essa quarta pra mim foi perfeita. Porque as outras temporadas, por melhores que fossem, eu sentia que o meio dela dava uma caída em relação a ritmo. Então era aqueles episódios que tipo, eu vou dar uma olhadinha no meu celular enquanto eu tô vendo a série, sabe? Era uma coisinha que eu acabava assistindo meio assim. Essa 4ª temporada não tinha como fazer isso, porque todos os episódios eram muitas coisas importantes acontecendo, muitos plot twists acontecendo, assim, momentos em que você ficava presa. E foi uma temporada em que eu chorei em 90% dos episódios, algo que eu realmente não imaginava que ia acontecer no início de Succession, sabe? Que eu fosse me apegar tanto que ia chegar nesse nível. É uma temporada extremamente bem atuada. Eu acho que esse é um dos pontos mais positivos, assim, que me fez gostar tanto.
São atuações incríveis. E assim, se essa série não ganhar todos os Emmys possíveis aí de atuação, eu vou ficar muito revoltada, porque vai ser roubo, entendeu? Porque os atores estão incríveis, assim. A série já ganhou Emmy de melhor drama na terceira temporada, eu acho. O ator que faz o Kendall e o ator que faz o Tom, que inclusive é o Matthew McFadyen, é o Senhor Darcy dos filmes, já ganharam Emmys aí de melhor ator e ator coadjuvante. Mas para essa última temporada estou apostando em Kieran Culkin como Roman, para ator principal, porque ele tá perfeito. É os 10 episódios, assim, muito bem atuados. Um alcance de atuação que eu não imaginava que o Kieran Culkin tinha, baseado na primeira temporada, sabe? Ele é um ator que pra mim cresceu muito. A Sarah Snook, pra mim, como melhor atriz, porque ela tá incrível como a Shiv, assim, é a melhor temporada dela disparado. E, novamente, o Matthew McFadyen como o Tom, como ator coadjuvante, porque ele tá incrível, incrível mesmo. Então, assim, é uma série que se sustenta muito nos diálogos e na atuação, e ela faz isso muito bem. Então, assim, eu recomendo Succession demais, mas ela é uma série difícil de assistir. Como eu falei, é uma temporada melhor do que a outra. E eu acho que, assim, vale a pena você assistir a primeira temporada inteira pra você decidir se você vai continuar ou não, sabe? Pra mim foi mais ou menos isso, assim, os primeiros episódios demorou até eu gostar, mas quando eu peguei, e daí foi, né, tanto que cada temporada foi aumentando minha nota, e chegou na minha nota máxima aqui da quarta temporada com 5 estrelas e com um grande favoritado, e Succession entrou com toda certeza pra minha lista de séries favoritas. Então, assim, gente, vale a recomendação aí, com certeza, deem uma chance pra Succession, porque ela é maravilhosa. Vamos para os filmes, então eu assisti 4 filmes esse mês, sendo 2 filmes pela primeira vez e 2 reassistidos. O primeiro foi Guardiões da Galáxia Volume 3. Teve até um vídeo, eu acho que foi o liso e assistido de abril, que eu comentei que eu assisti Guardiões Volume 2 e comentei que eu ia assistir o 3, coisa e tal, e que de repente eu fosse fazer um vídeo sobre o que eu achei pra outra rede. Não fiz. Porque, na verdade, eu perdi o timing. Assim, eu fiquei, eu vou fazer depois, e aí, tipo, 2 semanas passaram, eu falei, tá, perdi o timing, deixa pra lá. Mas assim, gente, eu assisti o filme e eu amei. Que filmão, assim, né? Agora falar sobre ele até é uma coisa meio velha, digamos assim, porque todo mundo já elogiou ele, mas é um filme perfeito. Ele traz emoção, ele traz diversão na maneira certa, na medida correta, sem forçar muito a barra. Atuações muito boas, visuais incríveis. Então, assim, é o combo perfeito que traz novamente a Marvel num nível que a gente tinha saudade de ver. Apesar de eu nunca fazer críticas tão graves assim pra Marvel, porque todo mundo meio que cismou agora em dizer que todo filme é o pior filme da Marvel, né? Então todo filme é o pior filme da Marvel. Apesar de eu ver essa queda na qualidade, eu ainda tento sempre analisar comparado com alguns outros que eu considero os piores filmes da Marvel, né? Então eu sempre vejo essa comparação antes de eu falar que é o pior filme da Marvel, sabe? Então eu tenho alguns na minha cabeça que já são, não, esse é o pior filme da Marvel, então eu faço a comparaçãozinha ali. Mas é óbvio que teve uma grande queda de qualidade, assim, na fase 4 da Marvel aí. E esse filme de Guardiões, ele traz de volta, sabe? Aquele respiro, assim, esses são os filmes que eu gosto, é por isso que eu gosto da Marvel, sabe? Então, lindo, um filme maravilhoso que encerra aí essa primeira saga aí dos Guardiões da Galáxia, né? E do James Gunn como o diretor aí, de uma forma belíssima. Eu tô louca pra assistir esse filme de novo, inclusive. E, gente, 5 estrelas favoritado, né? Não tenho o que dizer. Então, assim, se você ainda não assistiu Guardiões, se todas as críticas positivas ainda não te convenceu, talvez não seja a minha que vai te convencer, mas eu vou reforçar e dizer que vale muito a pena, sim. Então vai assistir Guardiões, porque, assim, maravilhoso. E aí eu reassisti esse mês Um Lugar Chamado Notting Hill, que é uma comédia romântica um pouco mais antiguinha ali dos anos 90, que eu amo, eu já assisti algumas vezes. E eu tava afim de assistir alguma comédia romântica mais antiguinha, assim, tal, meio vibes nostálgica. E esse filme tem uma outra conexão pra mim, porque pra quem não sabe, todo mundo já deve saber, eu não sei quem tá chegando nesse vídeo agora, porque eu sempre falo disso. Eu fiz um intercâmbio pra Londres no ano passado, em maio do ano passado. Eu fiquei 6 semanas lá. E assim, Notting Hill foi um dos meus lugares preferidos. Eu adorava ir passear lá. E Notting Hill em si tem uma vibe toda de um bairrozinho muito maravilhoso, assim, então eu sempre gostei muito de passear lá. E assistindo o filme tem muitas cenas que se passam, né, que mostra ali as ruazinhas e tal, e aí eu ficava tipo, nossa, eu caminhei por lá, eu tava lá, sabe? Então eu tava muito afim de assistir um filme nessa vibe, por isso que eu coloquei esse. Bom, sobre o filme em si, eu amo esse filme, não tem o que dizer, né, gente? Eu já assisti, é um filme que eu gosto muito de comédias românticas nesse estilo, sabe? E pra mim, as comédias românticas, assim, anos 2000 e anos 90 ali,
eram as melhores, sabe? Então eu sempre gosto de reassistir. É muito boa, eu super recomendo pra quem nunca assistiu. Tá disponível no Star Plus, se eu não estou enganada. E eu acho que não tá em nenhum outro streaming além desse. Mas, assim, vale super a pena, assim, é um filme mais antiguinho, assim, mas que é maravilhoso demais. Então, assim, assistam. E pra quem gosta aí de filmes com cenários aí de Londres também, eu adoro, então vale super a pena. E eu reassisti esse mês também Orgulho e Preconceito. Porque, na verdade, eu reassisti ao filme primeiro, num sábado. E aí eu pensei, cara, eu podia procurar a série pra eu assistir a série também. Aí eu fui lá, procurei, encontrei, comecei a assistir no sábado e terminei no domingo. Ou seja, foi um domingo, foi um final de semana que eu tive quase uma overdose de Orgulho e Preconceito, entendeu? Assim, perfeito, maravilhoso, porque eu amo. Como eu já falei, gente, eu amo o filme. Eu não tenho, assim, como explicar mais, sabe? Eu conheci a história através do filme, eu li o livro por causa do filme, então eu tenho um carinho muito grande. Eu sei que não é uma adaptação 100% perfeita, mas assim, eu gosto muito, sabe? Pra mim faz muito sentido, assim, então eu amo. 5 estrelas favoritado. Eu favorito o filme ao invés da série por conta disso, por conta desse apego. Eu li o livro por conta do filme, então assim, tem tudo isso. E, enfim, super recomendo. O filme ele tá na Netflix, tá? Pelo menos no momento. A Netflix vive tirando e colocando, mas nesse momento tá lá na Netflix. E eu mega recomendo, gente. Vai ler o filme. Vai ler o filme é bom, né? Vai ler o livro, vai ver o filme, vai ver a série, porque assim, Orgulho e Preconceito, tudo. E pra encerrar, eu assisti About Fate, que é um filme que tem no Prime Video, que assim, eu boto esse nome no Google, não tem meio que uma tradução. Eu vi em alguns lugares traduzido como Destinos Entrelaçados, o nome do filme. Mas em todos os lugares ele tá meio como About Fate. E é isso. Ele é uma comédia romântica que se passa no ano novo, então, e é lá fora, então, tipo, tem todo aquele clima neve, frio, enfim. Talvez seja um filme ótimo pra assistir ele nessas maratonas de final de ano. Eu, pelo menos, quando chega final de ano, eu adoro assistir coisa com Natal, Ano Novo, enfim. Eu gostei muito desse filme. É um filme bem clichêzão, assim, inclusive tem um dos maiores clichês que eu amo, que é o fake dating. É bem previsível, mas eu gostei, eu achei bonitinho, achei fofinho. Os atores principais ali, o casal principal, eu achei que tem uma química bem legal. E eu recomendo, eu dei 4 de 5, não cheguei a dar mais porque realmente eu não amei, mas eu gostei bastante, então fica aqui a recomendação pra quem não conhecia. Mas então era isso, gente, esses foram os meus lidos e assistidos do mês de maio. Bastante coisa realmente, né? Minha voz tá até aqui cansada já de falar tanto. Mas me conta aqui nos comentários o que vocês acharam, como é que foi os seus lidos e assistidos aí do mês de maio também. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E não esquece de ativar o sininho pra não perder as notificações. E me segue lá no Instagram e no TikTok também pra continuar acompanhando os meus conteúdos literários. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.